batalhão de área. Exatamente. E o policial que vai em pé ali na torre, que a torre vira para um lado e vira para o outro, né? Eu não sei se o pessoal vai ficar satisfeito com esse encerramento. A DPF 635 foi uma manifestação de um partido político, PSD, junto ao STF, e encontrou um ministro que, por uma razão ou outra, ou ideológica, ou de qualquer outro veio, decidiu, conforme a motivação inicial desse partido, restringir operações policiais em comunidades. Não é aquela mesma ordem do STF? Como é que é? O STF parece que deu uma ordem lá que os batalhões da polícia não podiam subir nas comunidades. Meu amigo, vou dizer, STF para mim não tem competência nenhuma para isso. Eu também acho que não. Eu, governador do estado, eu vou dizer, como teria dito para o nosso ministro, essa DPF está valendo em São Paulo? Qual outro estado? Que não valeu. Está valendo na Bahia? Está valendo lá no Ceará? Tá bom, aqui também não vai valer. Eu teria dito como governador... Mas isso é discricionário do governador, não é? É competência exclusiva. Do governador. E não é competência do STF definir nada. Na segurança pública. Em segurança pública, a competência não é dele. Isso, na minha opinião, é usurpação de função. Será que o ministro vai dizer para mim que não é usurpação de função? Ou vai ficar encontrando trocadilhos jurídicos para poder buscar competência? E eu vou dizer o seguinte, não está previsto na Constituição. Não adianta ficar de lorota, porque eu não ouço lorota. Esse tipo de assunto me deixa profundamente irritado. Somos dois. Bom, continuemos. Mas nós tivemos um governador que talvez tenha achado melhor ouvir para não discutir. Aí não dá. E essa DPF mais ou menos dizia o seguinte, somente no Rio de Janeiro, é por isso que eu digo que é irregular e inconstitucional, quando a gente tinha no Brasil inteiro, como até hoje nós temos, as mesmas condições no Ceará, na Bahia, graças ao PT, ao governo do PT. E é PT no sentido de ponto final, na melhor sentido da expressão, quando você tem um carro e tem uma colisão, deu o quê? Deu PT. É isso, acaba, não tem mais nada. Destrói tudo. Onde bota a mão é uma chaga que destrói tudo, destrói a economia, destrói a sociedade, destrói o moral, destrói a ética, a educação. Esse partido se dedica a isso. Vamos lá. Aí o ministro Fachin, ele cria condições para as operações nas comunidades. Você tem que antes comunicar a Secretaria de Educação, comunicar o Ministério Público tem que participar. Por quem é Ministério Público que vai ficar tutelando? Eu vou falar para o senhor, viu? A polícia, eles têm o dever de fiscalizar. A fiscalização é após, não é ficar tutelando, dizendo se pode ou não pode. Não são eles, não foram formados para nada. Quem é formado e sabe é o policial. Ficar tutelando o que a polícia militar ou a polícia civil, lá no Rio de Janeiro, poderia... Deve ou não deve fazer? Deve ou não deve fazer. Para não falar mais dessas instituições, que eu fico já de saco cheio, porque nós temos profissionais e profissionais, mas, curiosamente, só aqueles comprometidos é que assumem um papel de uma voz em defesa de uma situação ridícula,
como se eles fossem nascidos para ficar batendo nessas questões ridículas. Aí vai a Polícia Militar comunicar à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Educação, o Ministério Público. Não tem operação. Não tem operação porque o resultado da operação, parte dele é a surpresa. Exatamente, um fator surpresa. Isso manter dentro da própria instituição policial já não é fácil? Falou tudo. Dependendo do nível de engajamento. Agora você imagina movimentar todos esses locais aí que o senhor falou. Secretaria de Educação, vá pra puta que pariu. E pessoas em diversos níveis que não têm o menor comprometimento. Zero comprometimento. E aquelas operações que são, por exemplo, de emergenciais. Eu vou citar um fato. Somente umas pessoas, que eu digo assim, ignorantes como essas, claro, você não conhece, é profissional? Não, não é profissional, então ignora. Conhece a realidade? Não, não conhece a realidade. Então o quê? Ignora. Vamos imaginar, uma rádio patrulha, ou um GAT, que é um grupo de patamos, por exemplo, fazendo um patrulhamento numa orla de uma comunidade, nessa época da DPF, fossem abordados por um transeunte morador, dizendo, lá dentro tem um policial sendo submetido à tortura. Os delinquentes, e eles fazem isso. Lógico que fazem. Assaltam um veículo, identifica que é policial, levam lá para dentro e torturam. Lá para dentro estão torturando, vão matar o seu colega. Ou então, uma família ou outra que não cedeu a sua filha aos prazeres do traficante. Ouviu, meu ministro Fachin? Eu já estou dando o segundo exemplo. Não cedeu e reclamou ou tentou proteger, e esses delinquentes não têm compromisso com nada, eles são terroristas. Zero. O traficante, ele pode matar vamos chamar assim, a sua presa, matar o chefe da família, ou pegar todo mundo, retirar e jogar fora daqui. Perdeu a sua casa. Eles fazem isso constantemente. Só os nossos ministros, porque não foram policiais. Eu acho que até os ministros hoje em dia, nesse padrão do Brasil atual, eles precisam ser policiais antes, para não se imiscuírem em decisões ridículas, que ficam sendo criticadas por nós, policiais. Aí a família chega, foi expulsa de casa, como aconteceu na área do 7º Batalhão, onde o tenente-coronel Tramontini, um grande oficial, hoje coronel, graças a Deus, promovido, comandava com galhardia o 7º Batalhão, colocando vagabundo no lugar deles. Foi minha cria, aprendeu lá nos primórdios como se trata vagabundo e como se comanda a humanidade. Aí os policiais recebem uma informação dessa, não podem fazer nada? Ou ali na hora vão ter que... Fala com o comandante. Liga para a secretaria. Pergunta se eu posso. Não tem que perguntar. Ouviu, ministro? Não tem que perguntar nada. O policial militar, eu não tenho que dar aula para ninguém. Do policial, pô. O policial militar é autoridade, ou seja, ele tem autoexecutoriedade. Administrativamente, não. Administrativamente, o comandante do batalhão vai dizer, o seu setor de patrulhamento é esse, o setor do outro é esse, nós vamos nos organizar assim, às tantas horas vamos nos reunir para realizar uma operação. Isso é questão administrativa, desculpe. Mas, durante o serviço, o policial militar, seja soldado
tenente-coronel, ele não precisa de receber ordem de uma instância superior diante de uma informação de um qualquer do povo relatando um fato que, em tese, é criminoso. Deve o policial militar ir verificar. Ministro, aprende. Então vai o policial militar e, diante de uma restrição dessa, que o governador acolheu. Se eu fosse governador, meu governador, que eu gosto do senhor, Cláudio Castro, puxaria o senhor a sua espada e diria o seguinte: ministro, vamos ver quem tem a espada maior. E vamos discutir tecnicamente por que isso não pode ser aplicado no Rio de Janeiro. Se o senhor quiser utilizar e aplicar isso, que não é sua competência, lá no Acre, tudo bem, porque as condições são diferentes. Agora, aqui no Rio de Janeiro, que é o berço, infelizmente, o berço do banditismo no Brasil, o berço do Comando Vermelho, o berço do Amigo dos Amigos, o berço do Terceiro Comando, o berço das milícias, o berço do crime. Ou o senhor está querendo proteger alguém? Boa pergunta, hein? Vamos lá. Diante de uma restrição dessa monta, nós tivemos nessas comunidades uma proteção do Estado judicional, ou o Estado, deixa eu encontrar, Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de proteger as vidas. Mas vidas de quem? Eu gostaria, e aqui do vagabundo, né? E aqui eu vou requerer aos partidos políticos que possam estar nos ouvindo. Vamos também implementar o mesmo tipo de requerimento para que haja igualmente uma ADPF. Eu vou dar o nome dela aqui, 4545. Boa. De defesa da vida. Para que nós tenhamos, num modelo que os nossos magnânimos vão encontrar, para que a vida do povo brasileiro seja preservada, seja priorizada, e que vagabundo não submeta a população a esse constrangimento. Já reparou ou repararam que esse tipo de providência não existe? Não mesmo. Por que esse tipo de providência não existe, nossos ministros? Porque ninguém requereu? Eu já estou sugerindo aqui, tem alguns aqui que gostam de bate-pronto assumir iniciativas. Boa. Então vamos lá. Essas comunidades, como burgos protegidos, foram aumentando de valor. E o que eu diria valor? Valor não é valor financeiro. O valor é se a única estrutura que é capaz de regular isso é a polícia, através das prisões em flagrante, dos confrontos, porque os vagabundos requerem confronto, vão enfrentar. E a eventual neutralização, se não tem prisão em flagrante nesses locais, embora todos eles, todos os dias, estejam em flagrante delito. Todos. Porque o crime que eles praticam é 24 horas por dia, no modelo 365 dias por ano. Eles não são presos, então essa população aumenta. Ganha corpo, vai inchando, vai inchando, vai inchando, vai inchando. Só que, como uma empresa, aquela comunidade, vamos imaginar, a atividade voltada para o tráfico de drogas, não é capaz de empregar 100 delinquentes, uma determinada. Claro que algumas outras comunidades no Rio de Janeiro, que são complexos hoje, cresceram tanto que são complexos, tem mais de 700 vagabundos. Claro.
Depois eu posso até nominar algumas. Então, como elas foram crescendo, a empresa não consegue manter 110 empregos. Eu estou falando hipoteticamente. Hipoteticamente. A empresa tem 100 frentes de trabalho, não vai contratar 110. E o que esse excedente vai fazer? Ou praticar crimes fora da comunidade, ou a comunidade precisa aumentar as suas atividades econômicas para empregar esse excedente. Ué, mas como é que a comunidade, e eu falo comunidade, não os moradores, a quadrilha que está atuando, submetendo todos ao terror. Vagabundo ali, o tráfico, né? O crime organizado. Como que eles vão submeter esse excedente a uma atividade econômica? É claro que não é econômica formal, é econômica informal, porque eles passaram a ter receita de internet, de TV a cabo, que não é recente, mais antiga, mas tiveram recentemente receita de transportes alternativos, mercado, gás, água. Água não é potável apenas, fornecimento de água. Porque eles quebram o tubo de água que vai para qualquer comunidade. E fecha lá. E quando vai o órgão que faz a distribuição corrigir, eles quebram novamente e depois, na tentativa de nova correção, eles dizem o seguinte: para continuar a fornecer, tem que pagar para mim. Aí eles cobram do fornecedor e cobram do usuário também, duplamente. Cobram o quê? Dupla receita. Cobram valores que eles podem atribuir uma taxa disso ou taxa de segurança, qualquer coisa. Eles cobram tudo. Em algumas comunidades no Rio de Janeiro, você não pode entrar com um pacote, uma bolsa do supermercado X. Proibido. É proibido, tem que comprar lá dentro, porque lá dentro os mercados são deles. Então, quer dizer, a população não tem livre escolha. Não tem livre escolha. É por isso que o Brasil não tem soberania. Está querendo discutir soberania com os Estados Unidos? Presta atenção, presidente. Nem internamente. Presta atenção, presidente. Não tem porque não quer. Porque foi fazer propaganda política lá no Complexo do Alemão. Ainda saiu com um chapeuzinho de CPX. Até esse idiota do Bonner, da Globo também, a mesma coisa. Fez propaganda de CPX, propaganda de vagabundo. Lá no Rio de Janeiro, essa zona. Porque também o nosso governador, aí nessa hora eu fico invocado e abro o automático para todo mundo. E todo mundo leva na bunda. É isso aí, porra. Tá certo. Vá. PQP. Pra Tonga da Mironga.